No vídeo de hoje, vamos entender e conhecer as tensoestruturas, mais conhecidas como estruturas de membrana e cabos que marcaram a arquitetura contemporânea. Falaremos sobre o que são, como funcionam na prática e como se estabilizam e sustentam. E por último vamos conhecer figuras-chaves e exemplos reais pelo mundo. E ao final você terá um grande conhecimento sobre o tema. As tensoestruturas são sistemas estruturais onde a maior parte dos elementos, sendo cabos ou membranas, trabalha a tração superficial, e não a compressão, em que a forma final é determinada por tensões aplicadas e pela geometria de apoio. Agora vamos nos aprofundar exatamente em como elas funcionam. Quando pensamos numa tensoestrutura, a membrana é o elemento que primeiro nos chama a atenção. É a estrutura que mais oferece leveza visual com um sistema estrutural mais sensível. Porém, a membrana não age sozinha, ela é essencialmente um elemento que trabalha exclusivamente em tração, em que corre o risco de ruir ou deformar se for submetida à compressão ou se permanecer totalmente plana. Por conta disso é necessário dar a ela uma pré-tensão e uma dupla curvatura, ou seja, que ela se curve em duas direções diferentes, de tal maneira que cada ponto da membrana está sob tensão e que as forças externas como vento, chuva e peso próprio sejam distribuídas eficientemente, formando uma estrutura mais rígida e resistente. Um grande exemplo disso são os paraboloides hiperbólicos, sendo sua forma a preferência de muitos arquitetos e engenheiros por serem na maioria das vezes econômicas, sustentáveis e eficientes. Também é necessário citar como a qualidade do material da membrana importa bastante, em que cada um tem sensibilidade, alongamento, resistência à degradação diferente, a resistência máxima à tração e o comportamento em diferentes temperaturas. Tudo isso é de suma importância. Os cabos são os próximos protagonistas. Há cabos de perímetro, cabos principais e malhas de cabos associados à membrana. Estes trabalham em tração e têm papel duplo, definem a forma, e distribuem as cargas para os elementos rígidos. Entenda simples, muitas vezes o cabo de perímetro é quem prende e tensiona a borda do tecido. Em grandes vãos, usa-se uma malha de cabos tridimensional sob a membrana para que a tensão total seja suportada por uma rede. Assim como nas membranas, a disposição geométrica desses cabos e como eles são ancorados vão determinar tanto a forma estética quanto o comportamento estrutural. Sendo assim, cabos muito tensos e mal curvados aumentam o esforço nos apoios e cabos dispostos de maneira anticlástica, ou seja, criando dupla curvatura com a membrana, que geram estabilidade e rigidez. Ao se determinar a forma de uma tensoestrutura, faz-se o chamado form finding, busca da forma. Esse processo, seja por meio físico modelos, seja por métodos computacionais, procura uma geometria em que as tensões nos cabos e na membrana fiquem em equilíbrio, evitando deformações indesejadas, zonas planas, concentrações de carga. A forma emergente, se bem projetada, permitirá que os componentes trabalhem em seus regimes de tração ou compressão apropriados, e que a estrutura como um todo resista às forças externas de vento, choques térmicos, etc. Bom, para que a estrutura se mantenha estável, é necessário o uso de mastros, arcos e anéis de compressão. Para isso, é importante entender que o mastro deve ser posicionado na bissetriz do ângulo formado pelos cabos que chegam até ele, permitindo que os cabos passem pelo topo e se ancorem no lado oposto. Essa disposição faz com que o mastro trabalhe quase exclusivamente a compressão e minimize os momentos de flexão. Quando isso não é possível, utilizam-se cabos de contraventamento que se cruzam para resistir à componente lateral, ou então mastros com base articulada, que aliviam os esforços e facilitam a execução. Além disso, a seção do mastro costuma ser maior na região média de sua altura, pois é a parte mais suscetível à flambagem sob compressão. Por fim, anéis de compressão ou bordas rígidas ajudam a equilibrar as forças e garantir a estabilidade global, especialmente em geometrias complexas ou grandes vãos. Agora que entendemos cada elemento estrutural e o que faz a forma estar em equilíbrio, vamos ver em detalhes como se dá a estabilização interna e externa e como a estrutura se sustenta frente às cargas do mundo real. Vamos começar nosso estudo pela estabilização interna, que envolve tudo o que acontece dentro do sistema formado por membranas e cabos e malhas, garantindo que ele não se deforme excessivamente nem apresente oscilações. A geometria da membrana com dupla curvatura já é um componente fundamental. As curvaturas asseguram que, quando uma seção for deformada por vento ou por carga local, haja redistribuição de tensão em toda a malha. Os cabos internos, quando bem orientados em direções opostas,
por exemplo, nas direções principais de tensão e estabilização, formam uma rede redundante. Isso significa que, se um cabo ou uma faixa da membrana sofrer uma carga acima do previsto, os elementos adjacentes ou cruzados podem absorver parte desse esforço, evitando o colapso ou o bambeamento da membrana. Por sua vez, a estabilização externa trata de como todo o sistema se apoia no meio físico, solos, mastros, fundações, tirantes e ancoragens. Os mastros trabalham a compressão, enquanto as ancoragens profundas, como blocos de fundação ou tirantes enterrados, resistem às componentes horizontais de tração, evitando que a estrutura se desloque sob a ação do vento. Como visto anteriormente, quando os cabos passam pelo topo do mastro e se fixam ao solo no lado oposto, os momentos de flexão são reduzidos e garantem a estabilidade global da estrutura. As fundações devem ser dimensionadas para suportar essas reações, não apenas na vertical, mas também na horizontal e até em torção, conforme a geometria do conjunto. Há ainda casos de estruturas pneumáticas ou com almofadas infladas, em que a pressão do ar interno gera uma tensão uniforme que auxilia na manutenção da forma. Nesses casos, o sistema de ar com bombas, válvulas de segurança e vedação, que integra a estabilização externa do ponto de vista operacional. Por fim, existem sistemas de tensão incorporada, em que a própria geometria da estrutura garante o equilíbrio das forças, dispensando grandes esforços horizontais transmitidos ao solo. Nessas configurações, a fundação e as ancoragens tornam-se mais simples, pois o sistema atua majoritariamente sob cargas gravitacionais. E agora vou apresentar grandes nomes que tornaram as tensoestruturas protagonista na arquitetura mundial. O melhor nome para representar as tensoestruturas é Frei Otto, considerado o grande pioneiro. Arquiteto e engenheiro alemão, ele dedicou sua carreira ao estudo da leveza na arquitetura, inspirando-se em fenômenos naturais como teias de aranha, bolhas de sabão e formas orgânicas para encontrar estruturas que funcionassem de modo eficiente apenas com cabos e membranas, de forma leves, econômicas e otimizadas. Acreditava que a arquitetura deveria ser sustentável, sempre buscando e espalhando seu conhecimento sobre construir com o mínimo material, mas com a máxima eficiência. Outro nome que é importante mencionar é Eero Saarinen, um arquiteto finlandês-americano que se destacou por explorar a plasticidade das formas estruturais e a integração entre engenharia e estética, características que abriram caminho para o desenvolvimento das tensoestruturas contemporâneas. Diferente de muitos arquitetos de sua época, Saarinen via a estrutura não apenas como suporte, mas como parte da expressão arquitetônica. Suas obras, como o Aeroporto Internacional Dulles, em Washington, e o Gateway Arch, em Saint Louis, revelam essa busca por uma arquitetura leve. Para concluir nosso vídeo, irei mostrar mais alguns exemplos aplicados. Espero que tenham entendido o funcionamento e o marco das tensoestruturas contemporâneas.